Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental 9º ano. E o tema da nossa aula é Neodarwinismo, o novo conceito da evolução. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estão nos acompanhando. Esta aula é do 9º ano do Ensino Fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural, sobre as variantes de uma mesma espécie resultantes de processos reprodutivos, e tem como objetivo compreender e relacionar os conceitos genéticos evolutivos com base na teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. A unidade temática é vida e evolução. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Então vamos lá para mais uma aula. Anote aí os pontos principais que serão abordados em nossa aula. Juntos vamos definir o que é o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução e os principais conceitos evolutivos, a seleção natural, a seleção artificial e as mutações. Quando falamos sobre conceitos evolutivos, a nossa mente ela pensa logo em Charles Darwin, não é verdade? No entanto, apesar desse nome ser extremamente importante, os estudos sobre essas questões, elas não cessam após a morte do famoso biólogo britânico. Durante a criação de sua teoria, Darwin não possuía conhecimentos a respeito, por exemplo, dos mecanismos que levam à variabilidade e como essas características eram passadas para os descendentes. Mas o que é o darwinismo? O darwinismo é o nome dado à teoria evolucionista baseada nas ideias de Charles Darwin. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, surgiu no século XX e é uma teoria que inseriu os conhecimentos científicos, em especial da genética, para explicar os processos evolutivos propostos na evolução de Darwin. É importante você saber que o neodarwinismo, até o século XX, não era a mesma coisa de teoria sintética da evolução. Eu vou te explicar. Na época, existiam dois questionamentos que Darwin não conseguia explicar. Um deles foi como essas características eram transmitidas aos descendentes e como que surgem essas variações. Ok. Esses foram os pontos que Darwin não conseguia responder. Hoje nós sabemos que surge através de mutação, porém ele na época não sabia. Foi aí que os experimentos realizados por Gregor Mendel foram de extrema importância para preencher essas lacunas que não foram respondidas por Darwin. Com essas descobertas foi possível chegar à conclusão de que os caracteres vantajosos para determinados indivíduos eram transferidos aos seus descendentes por meio do DNA. Então, a teoria sintética da evolução é o novo conceito que foi incorporado ao neodarwinismo. De forma sucinta, a teoria sintética da evolução, ela une os conceitos da teoria evolucionista de Darwin com as descobertas da genética após a primeira lei de Mendel e outros experimentos que se uniram a ela. Vamos conhecer um exemplo da teoria sintética da evolução na época. Um exemplo de teoria sintética da evolução é a seleção natural. Um inseticida muito utilizado na década de 1960 foi usado na pulverização em pacientes que sofriam com infestação de piolho. A princípio, o tratamento foi um sucesso. As pessoas realmente se livraram dos piolhos e puderam, por um tempo, levar uma vida normal. Pouco tempo depois, a infestação retornou com força total e, dessa vez,
o uso do inseticida quase não teve nenhum efeito no controle dessa praga. Nesse caso, houve uma mutação que ocorreu no DNA dos piolhos e fez com que um ou mais deles tivesse resistência ao pesticida DDT. Mas o que ocorreu? Certamente, o piolho foi selecionado pelo ambiente como o mais apto, não sendo eliminado com o uso do veneno. Com o avanço de seu ciclo de vida, o piolho se reproduziu e passou essas características aos descendentes, que também demonstravam resistência ao DDT. Sendo assim, as próximas populações não serão afetadas pelo pesticida, o que representou um grande problema para os sanitaristas da época. Vale ressaltar que o neodarwinismo, por sua vez, ele considera a seleção natural como um importante mecanismo de modificação dos seres vivos. Vamos entender o que é a seleção natural. De uma maneira bastante simples, podemos dizer que a seleção natural ela é um processo em que os organismos mais aptos, eles são selecionados, sobrevivem ao meio, reproduzem-se e passam as suas características aos seus descendentes. Observe no GIF, os insetos de coloração marrom, eles foram os primeiros a serem predados. E os insetos de coloração verde vão sobreviver e passar a sua herança genética para as futuras gerações. Um exemplo clássico de seleção natural são as superbactérias, que são bactérias resistentes a diversos antibióticos. É comum em ambientes hospitalares. Elas surgiram principalmente devido ao uso inadequado de antibióticos. Isso ocorre pois, ao administrar o antibiótico, as bactérias menos resistentes são as primeiras a morrer. Se o tratamento não for realizado de forma adequada, as bactérias que apresentam maior resistência sobrevivem, deixando uma cepa resistente. Essas bactérias reproduzem-se, deixando indivíduos que também apresentam resistência ao antibiótico. Além disso, elas podem realizar a troca do material genético com outras bactérias e poderão adquirir também essa resistência. Se o paciente desenvolver um novo quadro infeccioso, o tratamento deverá ter uma nova abordagem, com o uso de antibióticos ainda mais fortes. As superbactérias têm sido as principais causadoras de infecção em ambientes hospitalares, levando muitos pacientes a óbito. Você já parou para pensar o que causa as diferenças entre os seres vivos de uma população? Antes de responder essa questão, precisamos entender o que é seleção artificial. A seleção artificial é o processo de cruzamento conduzido pelo ser humano com o objetivo de selecionar as características desejáveis em animais e plantas. Esse processo também é uma forma de testar a evolução de forma experimental. Muitos dos alimentos que consumimos hoje só são comestíveis graças a esse processo que vem sendo realizado pelo homem. Essas inúmeras diversidades de cães está relacionada com a seleção artificial, ou seja, foi um processo que foi induzido pelo ser humano. Os cientistas acreditam que os cães domésticos evoluíram do lobo cinzento selvagem, o Canis lupus, e por meio da seleção artificial, os seres humanos foram capazes de criar centenas de raças diferentes. À medida que as pessoas domesticaram e criaram os cães ao longo do tempo, elas favoreceram traços específicos, como o tamanho e a inteligência, para realizar certas tarefas, como até mesmo caçar. Como resultado, muitas raças de cães, porém com aparências muito diferentes. Muito legal, não é mesmo? Já que estamos falando de cães, eu vou propor uma atividade para você. Caso você tenha algum cachorro em sua casa, você irá fotografar e enviar a foto do seu animal para a gente. Assim, você vai lembrar que ele veio de uma seleção artificial. Assim que você fotografar, aponte o seu celular para o QR Code que está na sua tela. E pronto, o seu animal de estimação poderá aparecer aqui em nosso canal.
Você sabia que esses vegetais são diferentes variedades, mas são da mesma espécie de plantas? A couve-flor, o repolho e o brócolis são vegetais amplamente difundidos em nossa dieta e bastante distintos entre si, tanto em forma como em sabor. Mas todos eles foram cultivados a partir de uma única espécie de mostarda silvestre. Ou seja, foi a partir da mostarda silvestre que se originou toda essa variedade de vegetais pela seleção artificial. Agora, vamos entender um pouco sobre as mutações. A mutação é um conceito extremamente importante quando o assunto é evolução. As mutações são alterações no material genético do indivíduo que podem ocorrer de forma espontânea ou de forma induzida. Algumas mutações podem prejudicar o desenvolvimento do organismo e outras podem ser favoráveis a ele, enquanto outras podem não afetá-los. Um exemplo clássico de mutação podemos citar a síndrome de Down, que causa um aumento no número de cromossomos total de um indivíduo. O indivíduo com síndrome de Down possui 47 cromossomos e não 46 como a maioria dos indivíduos, uma vez que possui 3 cromossomos 21. Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade do dia baseada no conteúdo abordado em aula. Serão 3 questões de múltipla escolha e você terá 15 segundos para responder. É muito importante você realizar as atividades propostas, para assim testar os seus conhecimentos. Não se esqueça da lista de presença, basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Vamos para a primeira questão. A seleção de bactérias resistentes a antibiótico é uma realidade que tem ocasionado o desenvolvimento de superbactérias. O desenvolvimento das superbactérias é um exemplo, letra A, de seleção natural, letra B, de deriva genética ou letra C, seleção sexual. Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. É um exemplo de seleção natural. A segunda questão é: a ideia da seleção natural proposta por Charles Darwin foi, sem dúvida, um grande avanço para a biologia. Segundo Darwin, esse processo ele era, letra A, era responsável pela sobrevivência dos mais fortes, letra B, permitia que determinados organismos se adaptassem ao meio, ou letra C, é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados. Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C. É um processo em que os organismos mais aptos são selecionados. Nossa última questão é a seguinte: a couve-flor, o repolho e o brócolis são vegetais amplamente difundidos em nossa dieta e bastante distintos entre si. Classifique quanto ao tipo de seleção. Letra A. É uma seleção natural? Letra B, é uma seleção artificial? Ou letra C, é uma seleção direcional? Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção, mas antes não deixe de marcar a sua presença. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela.
E agora podemos iniciar a nossa correção. Acertou quem respondeu a letra B. É um tipo de seleção artificial. Vamos recapitular o que vimos em nossa aula de hoje. Ao longo da nossa aula, nós definimos o que é o neodarwinismo e a teoria sintética da evolução. Abordamos os principais conceitos evolutivos e entendemos que a seleção natural, ela é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam as suas características a seus descendentes. Diferenciamos também o neodarwinismo e a teoria sintética da evolução. Conhecemos o que é seleção artificial e definimos que é um processo que foi induzido pelo ser humano, no intuito de aumentar a diversidade de seres vivos. E, por fim, realizamos a nossa atividade baseada no conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, mas ela chegou ao fim. Foi uma satisfação enorme transmitir esse conteúdo para você. Eu te espero para a próxima aula. Não se esqueça que, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!